Venha minha mãe, venha vendaval de saia, com a sua luz e o seu poder, tira toda a dor e toda a mágoa, bota essas águas pra correr. Eparreiam santos mentos, eparreiam santos ares, eparreiam san que gira no terreiro, eparreiam santos mentos. Postei um vídeo hoje com a música do Evandro sobre Oxum e alguém comentou que é Yansan. E de fato a gente tem na Umbanda, para quem conhece, na Umbanda a mestra búfala é dita se esconder em Yansan, nessa mãe divina. Então aqui minha homenagem, Eparrei Yansan, que tá aí nesse mistério espiritual até, que uma mestra búfala é. Comentei outro dia aqui numa live também que a gente tem nos índios norte-americanos também a fé de uma deusa nas mestras búfalas. A presença espiritual delas realmente é notada por diferentes povos, por diferentes frentes. E eu acredito que a gente está vivendo isso nesse momento com as mestras búfalas de Brotas, porque cada um de nós está sendo remetido a um lugar diferente. Elas estão conduzindo reflexões, elas estão propondo uma mudança na justiça, uma mudança no nosso estilo de vida, uma mudança na forma como a gente opera, inclusive para que a gente consiga cooperar, porque uma ação desse tamanho não acontece sem cooperação. Uma ação desse tamanho não acontece se a gente tentar tomar a frente sozinho. Uma ação desse tamanho, ela não vinga se a gente não tiver em união. E isso é algo para a gente aprender mais e mais e mais, e realmente se curvar à sabedoria dessas grandes mães, mestras búfalas, e entender como é que a gente pode sair melhor dessa história toda. Porque a gente saindo melhor, a gente fere menos. A gente saindo melhor, a nossa existência começa a aliviar a dor, em vez de causar dor. E aí, independente das que estão em Brotas hoje, os demais ferimentos podem ser evitados. E é lógico e é óbvio que a gente está lutando aqui pelas mestras búfalas de Brotas, mas a gente sempre precisa ver que expande para além delas. E cada vez que a gente realiza isso, de novo, aí não fica sendo simplesmente aquele resgate. É algo muito maior, como a própria vida é. A própria vida é muito maior do que o que acontece frente aos nossos olhos. E cada vez que a gente consegue aprofundar, cada vez que a gente vai aprofundando, então mais bênçãos e mais graça acontece na vida de todo ser, qualquer ser que seja. Eu trago muito boas notícias hoje, inclusive, com tudo que está acontecendo em Brotas, ou seja, depois dessa semana, quando tanto foi atingido na mídia, tantos veículos de comunicação conseguiram falar a respeito. Então hoje eu noto que a gente está com uma estrutura diferenciada lá. Mais pessoas chegaram para ajudar e eu tenho certeza que muito em breve a gente vai conseguir ver no site Búfalas de Brotas, inclusive a prestação de contas, que tem algumas pessoas perguntando e questionando. Eu tenho certeza que a gente vai ter direcionamento mais claro a respeito do voluntariado. Eu tenho certeza que a gente vai entender melhor tudo o que está acontecendo lá. E a gente precisa realmente respirar fundo e ter paciência com essas pessoas que estão ali na linha de frente. O Vitor, o Dr. Maurício, o Alex. Eu estava comentando com o Alex ontem, quando estava na presença dele. Vocês já tiveram uma pessoa perto de vocês que de repente falou: eu passei por um mestre gatinho na rua, ou eu passei por um mestre cachorro abandonado, mas eu não posso mais adotar. Eu já tenho um monte de gente na minha casa, eu não tenho condição. E simplesmente a pessoa deixou aquele ser sofrendo ali na rua, ou agonizando, ou precisando de algo, e ela foi embora, um mestre cãozinho, um mestre gatinho. Vamos a gente tentar se colocar agora no lugar do Alex, que ele viu mais de 1000, ele viu centenas, que esse número ele fica variando porque já são tantas mortes, já foi tanta agonia, mas centenas de mestras búfalas que ele não podia colocar no carro e levar para o apartamento, para a casa dele, para o sítio dele, para onde quer que fosse. E ele não ignorou.
E ele teve essa força da retidão dentro dele de falar, existe algo para ser feito e eu vou procurar, e eu vou encontrar, e eu vou em união, e eu vou realmente conseguir isso. E ele não ignora. Isso para mim é uma lição também que está acontecendo ali. Tem a lição de Mestras Búfalas, mas tem também a lição do ser humano. Seres humanos ativistas, lindos, de todas as partes, que estão ali reunidos em abnegação, realmente acreditando que se pode mudar o mundo quando a gente trabalha outra vez em cooperação. Então tudo isso é muito bonito, tem várias nuances de aprendizado que a gente pode ter ali. Eu vou chamar aqui o Diogo, e além do Diogo, eu vou chamar também aqui a Dani. E eles dois vão falar a respeito de uma ação, e daí no meio de tudo isso a gente vai atualizando sobre esses 2 últimos dias. Era pra gente ter feito essa live ontem, mas eu estava em Brotas, e lá a conexão internet é uma loucura de ruim. E obviamente é muito trabalho lá, é muita coisa para se acertar, e essas atualizações daqui a live se perdeu ontem às 8 horas da noite, a gente não conseguiu cumprir. Então, hoje a gente vai falar a respeito de um manifesto pacífico com essas 2 pessoas que estão com a criatividade delas, chamando outras pessoas e invocando em nós esse outro espaço, que outra vez são muitas nuances ali em Brotas, esse outro espaço de o que é que a gente pode fazer. Porque tem muito do voluntariado que a gente pode dizer que eu quero ir para lá, para Brotas, eu preciso ir para Brotas, eu quero ajudar. E existe tanto para ser feito da onde a gente está. Mas essas atualizações de Brotas, do voluntariado, eu preciso relembrar também do que está escrito ali no papel, do ponto de vista jurídico, para que a gente entenda que a gente simplesmente não pode ir todo mundo para a fazenda. Bom, vou chamar os dois aqui e depois a gente vai dando essas atualizações. A Dani eu já vi que está aqui. Falta o Di. Vamos ver se o Diogo aparece. Dani, eu coloquei aqui. Eu aceitei, vamos ver se agora... Ah, tudo bom, Dani? Tudo bem, boa noite. Querida. Feliz da gente estar aqui reunida, grata pela paciência de ontem, que eu fiquei passando para 8h30, 9h30, 10h30, e daí meia-noite eu liguei e falei, não consigo conectar, tô perdida na estrada, então enfim, muita gratidão. Imagina. Dani, eu tô super corre, né? O dia entrou, peraí, o dia entrou aqui, só um minutinho. Ai, que bom. Tá chegando aqui, daí eu vou pedir para vocês se apresentarem, deixa eu só ver se ele consegue conectar. Entrou. Di, querido. Boa noite, querido. Que alegria estar com vocês dois aqui. Eu tenho no dia uma pessoa, um amigo, uma pessoa querida, um exemplo de ativismo, um amigo realmente querido do coração, a Dani também desse círculo, que faz parte dessa, às vezes eu vejo até como uma teimosia de toda pessoa que acredita que pode mudar o mundo, porque tem tanta coisa mostrando pra gente de que não é possível, esquece, tem impunidade, não vai dar, acabou. E as pessoas falam, teimosa, não, eu vou mudar o mundo. E elas conseguem encontrar outros teimosos, e daí coisas lindas acontecem. Então, vou pedir para vocês se apresentarem, e, enfim, bem-vindos aqui para que a gente possa falar a respeito dessa ação linda que vocês estão fazendo. Gratidão. Prazer, Paty, gratidão. A Dani realmente é essa teimosia do bem. Ela é obstinada nas ações, nos projetos, em tudo que ela põe as mãos, assim, é incrível. É uma grande inspiração no meu ativismo e na causa. Estou muito feliz de estar nessa com ela e feliz de a gente estar tendo esse espaço aqui para falar sobre o nosso ato de domingo. Obrigado, Paty. Claro, imagina. Eu queria que você falasse um pouco, porque você também hoje coordena o voluntariado da Mercy for Animals, correto, Di? Sim. Uhum. E acho importante falar um pouquinho disso, ou seja, rapidamente, no final a gente pode falar um pouco mais, porque tem muita gente que muitas vezes esquece voluntariar na causa e não sabe como começar, onde começar, e vocês fazem um trabalho incrível, inclusive conscientizando pessoas, inclusive porque não se limita a isso, eles juntam grupos, e inclusive eles têm um grupo de mutirão aqui no santuário. Então, realmente, esse povo não para, eu não sei que horas eles dormem, mas a gente vai deixar para o final para o dia chamar as pessoas que quiserem participar desse voluntariado e fazer parte dessa corrente do bem. Grata de por estar aqui. Vou pedir para a Dani falar um pouquinho dela também, colocar aí nas palavras dela como ela se denomina e se apresentar para o público. Grata, Dani, estar aqui. Eu que agradeço super. Na verdade, eu agradeço além desse espaço para a gente falar sobre esse manifesto, né? A todo o trabalho que vocês fazem aqui no santuário, eu acompanho. E eu acho extremamente importante a forma como vocês apresentam os mestres e as mestras, como vocês apresentam esse universo, né, dessa compaixão, dessa
dessa doação para as pessoas, porque a mensagem, como ela chega, ela é extremamente importante e vocês fazem isso de uma forma muito inspiradora mesmo. Imagina. Muita gratidão pelo trabalho e pela atuação. O Di é um querido, também para mim é uma satisfação enorme fazer qualquer projeto com ele, porque é uma pessoa muito séria, muito comprometida, muito engajada, tá ali pelos animais, então quando a gente entra no movimento, a gente vai escolher realmente as pessoas que a gente vai atuar, e é muito importante saber quem são as pessoas sérias e comprometidas realmente para a gente se inspirar, né? Se inspirar e ganhar um pouco dessa coragem, né? Dessa coragem. Então, eu agradeço muito essa oportunidade também de estar atuando aí com você, Di, nessa parceria. Que lindo, gente. Eu preciso fazer uma nota aqui, que a gente conhece a humildade das pessoas quando a gente pede para elas falarem delas e elas só falam dos outros. Elas só falam como os outros são incríveis e como os outros inspiram elas, e elas não falaram nada delas. Então, se eu não falasse que o Di coordena voluntariado, que a Dani também faz toda essa... Ou seja, a gente só ia saber dos outros, porque isso para mim, é uma mensagem subliminar do espírito dessas pessoas, que eles estão aqui para servir. Eles estão aqui na humildade de falar no que eu posso ser útil? Não precisa colocar meu nome, não precisa falar nada de mim, eu estou aqui, eu estou só para serviço. Então, eu agradeço muito isso, porque é uma inspiração, inclusive para outros ativistas, eu não falo nem ativista, pessoas, que o lugar da humildade, ele é tão difícil em um mundo que a rede social está distorcendo a gente em vaidade, está distorcendo a gente em lugares onde a gente nem reconhece a nossa humanidade. Então, é muito bonito escutar isso de vocês. E que bom, né? Que um falou do outro e daí a gente pôde saber um pouco dele. Senão, se fosse só um falando, a gente não ia saber de ninguém, que eles iam estar falando de outra pessoa que não está aqui. Então, bom, esses dois queridos, eles montaram uma ação muito bacana que eu queria que, enfim, se a Dani pudesse começar a falar dessa ação e daí o Di também fala um pouquinho. E aí, antes de passar essa voz para a Dani começar a falar, eu queria que a gente verdadeiramente pensasse na questão do altruísmo e do egoísmo, enquanto a gente vai escutando essas histórias todas deles, e essa ideia e esse manifesto. Por que eu digo isso? Essas pessoas, elas vão apresentar para nós, o Di e a Dani, um manifesto pacífico que elas fizeram, na minha humilde opinião, do ponto de vista de quem? De quem quer servir. Então, eles colocaram a dor deles no bolso e olharam e falaram, como que eu posso terminar a tua dor? Agora, olha só que sacada. Quando a gente fica muito dentro da nossa dor, a gente nem sempre faz alguma coisa efetiva para o outro. Ou seja, eu quero muito ir para Brotas, eu quero ajudar, eu quero estar lá, eu quero fazer carinho, eu quero fazer reiki nas mestras búfalas, eu quero estar lá de todo jeito, porque eu não aguento mais, eu preciso estar lá. É sempre sobre a gente. Só que, eventualmente, a gente vai e a gente não consegue sanar o problema inteiro, porque não é uma ida, uma sessão, uma nada que vai resolver. Ou seja, a gente precisa, inclusive, ter paciência com os processos jurídicos. E aí, o que acontece? A dor do outro continua em voga. Agora, quando a gente passa para o altruísmo e a gente vê a dor do outro, e como a gente estava sentindo a dor do outro também, o que acontece? A dor do outro aliviada, a dor de quem é aliviada? A nossa também. Então, essa é uma sacada para a gente ter entre o egoísmo e o altruísmo, porque o egoísmo, ele talvez vai conseguir que a nossa dor diminua, talvez. O altruísmo sempre, porque você vai obstinado para fazer o outro ter uma vida melhor. E aquilo te alegra. E essas duas pessoas vão falar desse projeto, desse manifesto, que pode fazer o nosso coração encontrar alguma tranquilidade quando a gente começa a se ver servindo para que as coisas mudem e não para que elas continuem as mesmas. Dani, passa a palavra. Perfeito, perfeito. Bom, para falar do manifesto, nessa manifestação, como surgiu, realmente isso a gente acompanha, né, pelas redes, a gente fica sabendo e dói, machuca, né, dá essa sensação de impotência. E independente das pessoas se são veganos, se não são veganos, ninguém gosta de ver, né, uma opressão, um animal, um ser vivo sofrendo, né? E isso é realmente algo que gera esse chamado interno, esse chamado de querer mudar isso, de querer mudar essa realidade. E bem nessa ocasião onde estava acontecendo toda essa movimentação nas redes sociais e houve essa cobertura da imprensa, inclusive, e que isso é uma coisa assim que é fora do comum, né? Só quando há um grande desastre mesmo, uma coisa muito grandiosa, é que a mídia apresenta, porque isso é algo que acontece
sempre em outras proporções, né? E ao mesmo tempo estava ali as mídias passando direto sobre o mercado financeiro e a escultura do touro de ouro. Uhum. Então eram duas notícias que estavam ali e que era impossível não ver aquele touro robusto representando o mercado financeiro, que tem ali uma comunhão muito grande com o agronegócio, inclusive, né, representando aquele poder ali, e não lembrar das búfalas lá, pele e osso, né? Era tão... Aquilo ficava assim, né? Nossa, tão batendo forte, né? E aí, assim, surgiu a partir daí uma oportunidade de aproveitar a visibilidade desse espaço, desse local, para chamar atenção para o caso das búfalas, né? Então, daí veio esse conceito, por que nós estamos fazendo lá no centro? Por que lá? Além do que, ali se tornou um ponto de manifestação de outros movimentos importantes, movimentos sociais, né? Uhum. Então, a gente não precisa atuar numa frente única. Eu digo que nós somos, que é uma luta anti-opressão, seja ela a quem for, né? E o movimento antiespecista, ele é legítimo e merece também o seu espaço, né? Então, surgiu no sentido de querer dar apoio para quem está na linha de frente. Uhum. Né? Hoje a gente teve um caso, a gente está correndo, né, para tentar organizar tudo, e a gente teve um caso ali de uma movimentação do grupo que está ajudando, colaborando para que essa manifestação aconteça, né? Onde as pessoas se mobilizaram para resolver situações. Uhum. E esse sentimento de que você não está sozinho e que há uma força, sabe, geral atuando para que isso seja efetivado, né? Para que as búfalas fiquem em evidência, que elas consigam ter o apoio e que essas pessoas, vamos falar, cidadão que foi tocado e que quis atuar ali, continue forte, porque a pressão é muito grande para quem está lá, né? Gera essa motivação de realmente criar uma oportunidade para que mais pessoas estejam junto, né, atuando em prol das búfalas, né? Para que isso não fique realmente no esquecimento. E eu e o Di, a gente trabalha em um projeto também da causa animal, paralelo, e numa conversa, né, ele que me alertou, inclusive, do que estava acontecendo, eu estava meio fora das redes, e daí ele que me alertou, e eu não estava sabendo, e daí comecei a ver, a gente conversando, surgiu a ideia, poxa, o que a gente pode fazer? Que é bem de encontro com o que a Paty disse, né? Sair um pouco desse sentimento da indignação e se tornar atuante, se tornar parte, né, e dessa transformação, parte da ação. E assim surgiu essa parceria com o Di, que é uma pessoa que eu confio muito, sabia que isso seria muito sério e com muita responsabilidade. Sim, sem dúvida nenhuma. A lucidez de vocês e a tranquilidade de vocês também faz com que esse manifesto, quando eu recebo ele no meu coração, também venha num lugar de amorosidade. Por que eu coloco isso? Quando a gente fala de manifesto, quando a gente está indignado, é perigoso a gente ir lá e sair basicamente falando de amor com ódio. E aí é sempre um pouco difícil entender quando algo como o amor é invocado com um tom de ódio, de raiva. Então, quando vocês apresentam nessa paz e nessa tranquilidade, eu tenho certeza que amor falado com amor é uma mensagem que as pessoas entendem. E aí, passo agora para o Di, gostaria de que você falasse a respeito, o que é um manifesto pacífico para você? Ou seja, aproveitando esse momento que tem tanta raiva, tanta indignação de novo, tanto ódio muitas vezes que a gente sente por causa de tudo que está acontecendo. E principalmente da gente ver uma situação, e eu vou pincelar algumas coisas que estão acontecendo em Brotas, como, por exemplo, assim que começou o caso, o juiz e o promotor saíram de férias. Simplesmente saíram de férias. E aí teve um auto de prisão, ele foi preso em flagrante, ele pagou a fiança e saiu. Ele descumpriu todas as condições.
e ele ainda está em liberdade, porque basicamente não existe ninguém que possa assinar. Então, a gente precisa entender esses contextos todos para ver, putz, aqui então eu estou tão indignada, eu tenho tanta raiva que na hora do Manifesto Pacífico eu começo a quebrar tudo. Agora, quebrar tudo resolve para o outro? Ou será que só resolve para nós? Então, eu queria que você falasse um pouco da onde vem a paz para fazer um manifesto pacífico. Da onde vem o amor quando a gente, às vezes, sente vontade de sair gritando por aí e pedindo que o meteoro venha para a Terra? Ou seja, da onde vem esse lugar? Pode falar um pouquinho disso? Que você é a pessoa para falar, que você é calmo, pacífico, lúcido. A Dani também, óbvio. Ótimo. Acho que eu aprendi muito no santuário, sabe, Paty? A forma com que os animais interagem com a gente, eu costumo dizer isso, eles teriam todo o direito de tacar o coice chifrada na gente, né? De onde eles vêm, o que eles passaram e a forma com que eles retribuem amor é sensacional. Então eu vejo isso, eu acho que a violência tem que parar na gente, não deve ir adiante. É outra coisa que eu aprendi no santuário, né? Enfim, a Dani veio com essa ideia, eu adorei, me empolguei, a gente ficou horas falando Sim. sobre na mesma noite, assim, e eu identifiquei que a gente precisaria ter ali 3 elementos, né, Dani? Uhum. Chamar a atenção, para que não fosse um manifesto silencioso escondido. Então a gente precisaria chamar a atenção, a gente precisaria passar de forma clara a mensagem e chamar para uma ação, que seria o terceiro elemento. Então, o primeiro componente, que seria chamar a atenção, a gente identificou o que está em evidência na mídia, que é o local onde foi instalado aquela aberração, né? Um touro de ouro no meio de um monte de pessoas em situação de rua ali, né? Uhum. E aí a gente averigou e começou a consultar o que estava sendo noticiado sobre o assunto, e a gente percebeu que ali seria um caminho interessante para chamar a atenção. A mensagem a gente tentou concentrar também no caso Búfalas de Brotas, para que fosse mais objetiva e eficaz, né? E é uma coisa que eu conversei com a Dani, a gente aprendeu nas manifestações de 2013, milhões de pessoas nas ruas, cada um com uma faixa, uma bandeira, um cartaz, enfim, a mensagem acabou sendo deturpada e ninguém acabou absorvendo tão bem, né? Então a gente identificou que a mensagem deveria ser clara e objetiva e prática e eficaz, direcionando para a visibilidade do que está acontecendo nesse momento em Brotas. E a chamada para ação é se envolver. Uhum. Se você ainda consome leite, poxa, vamos pensar junto, né? Vamos tentar descobrir alternativas. Se você já é vegano e quer se engajar, pô, bora, tá aqui uma manifestação para você se sentir à vontade, confortável, dar sua voz, né? Esse seria o chamado para ação. E aí eu fui lá na terça-feira, eu estive lá, falei, Dani, vou lá estudar o cenário, né? Uhum. Rodar ali, ver como é que tá de segurança, o que as pessoas fazem com o touro. E tinha um repórter da Globo, eu falei, Dani, eu vou chegar nesse cara e pedir para ele vir cobrir nosso ato, né? Sim, sim, Quanto sim. mais visibilidade, maior. Aí ele falou assim, bicho, eles vão tirar o touro daqui, viu? Vão tirar hoje. Na hora eu pensei, pô, o primeiro elemento vai cair por terra, a gente vai perder o ponto de atenção, né? Uhum. Aí liguei pra Dani, a Dani com o otimismo dela falou, pô, sensacional. Se estão tirando, vai gerar mais mídia aí, vai gerar mais notícia, né? E aí veio essa ideia de a gente entrar como um ato dentro do manifesto com esse objetivo de substituir aquele touro viril e robusto e super endinheirado Sim. com a realidade. E qual vai ser a realidade? A imagem, de alguma forma a gente vai representar o que está acontecendo em Brotas, com as centenas e mais de 1.000 animais que estão hoje. Então essa é a ideia que conceitua a ação. O fato de ela ser pacífica, Paty, também envolve o que a gente entende assim de não sermos silenciados. Eu acho que se você entra em uma frente muito afobado, desajustado, você acaba tropeçando e caindo. Ou você é desligado e aí você fica em silêncio. E quem silencia está do lado do opressor. A gente não quer ser silenciado, a gente quer ser ouvido. E nada melhor do que ser pacífico, sereno e calmo e passar uma mensagem efetiva no dia, né? Então, para quem vai estar lá, eu já vi aqui nos comentários muita gente que vai estar com a gente. Sim, sim. Nosso ato é pacífico. A gente pensa em fazer de forma silenciosa, com
os cartazes direcionando para o Instagram Búfala de Brotas e trazendo conexões com a realidade que, mesmo tão longe da gente, né? Às vezes, como a Dani colocou, você sempre coloca, pode ser mudada no nosso prato dentro de casa, né? Sim. Que lindo, Di, que lindo. Você sabe que quando você fala de envolvimento também, eu penso num outro fator que sempre me fala muito, que é algo que a gente escuta bastante aqui nas vivências, e você também já escutou isso, ou seja, aqui é muito comum a gente escutar, que a pessoa entra aqui e ela diz, nossa, eu conheci outras pessoas que pensam como eu. E aí eu queria passar a Dani, passar para a Dani, desculpa, para que a Dani falasse um pouco a respeito disso, da importância da gente socializar com pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente tem. É óbvio que a gente precisa estar também entre os diferentes, porque é quando a gente consegue falar a respeito. Se a gente ficar sempre falando, eu sempre brinco a ecovila vegana, o veganismo não vai sair do vegano. A gente precisa falar com outros, isso precisa acontecer. Isso exige de nós muita paciência, exige de nós muita respiração, muito yoga. Para quem canta, exige canto, para quem dança, exige dançar. Mas a gente precisa, a gente não pode simplesmente se fechar dentro de um círculo para ver quem é o mais vegano entre nós. Quem já tá vegano, quem virou vegano, quem é vegano, parabéns. Agora a gente precisa chegar em quem não é. O que eu estou colocando é do ponto de vista de socialização, que às vezes a pessoa faz a transição para o veganismo e ela olha para a casa dela e ela fala, mas eu sou a única pessoa. Ou o meu marido está comendo carne, ou o meu filho está pedindo queijo, ou a minha mãe me convidou para o aniversário dela e vai chegar o Natal e tá aquele mestre peru em cima da mesa. Então eu queria que a Dani falasse um pouco de como, e queria te ouvir também, na verdade, a mesma pergunta para os dois, como que vocês veem a importância da gente estar conectado realmente com pessoas que têm essa mesma mentalidade que a gente. Como que vocês sentem isso mais fortalecido em termos de propósito, ou menos fortalecido, ou mais distração, ou menos distração? Queria que vocês falassem um pouquinho disso, da importância dessas relações com mentes afins. Dani, você tem alguma opinião a respeito disso? Tenho, nossa, tenho uma experiência pessoal a respeito disso, né? Então, eu costumo dizer assim, eu fui sedentária por muitos anos. E eu comecei a correr porque eu me juntei com pessoas que corriam. Então aquilo se naturalizou para mim. A gente tem a violência, né, de alguma forma, ou a exploração animal naturalizada. Então isso é tão comum que fica difícil mesmo, às vezes, fazer essa conexão, né? Então eu acredito que quando a gente está entre pessoas que pensam assim e já agem, já atuam assim, isso também se torna mais naturalizado, né? Então não fica naquela coisa de você que está fora, né, que não conhece veganos, que não conhecem, ou pessoas atuantes na causa, né? Uhum. Você não se sente parte daquilo, enquanto aquilo não se torna natural para você. Então, olha só, a minha experiência pessoal. Eu fiquei ovo-lacto vegetariana por 10 anos. Por quê? Eu não conhecia ninguém da causa. E eu não fazia ideia que realmente a produção, né, a produção de derivados de animais, às vezes pode ser mais cruel do que a carne em si. Eu não fazia ideia. Então, eu venho de uma família que tem uma relação com os animais comum, como a maioria das pessoas tem, sempre consumiram carnes e derivados, né? Aquilo não fazia muito sentido para mim, porque eu amava animais, mas eu não mergulhava nisso, né? Porque na verdade a gente quer, isso daí deve ser horrível, não quero ver. Uhum. Então é muito comum quando a gente às vezes inclusive compartilha algum documentário, passa uma indicação de um livro, as pessoas não querem ver porque elas não querem acessar. Sim. Né? E aí, assim, quando eu cheguei no momento da minha vida que eu estava numa idade que eu falei, olha, eu vou ter uma conduta na minha vida. A partir de agora, eu só vou fazer aquilo que faz sentido para mim. Sim. Então, qualquer ação, tanto faz o que o mundo faz. É fechar os olhos, conectar com a pergunta, isso faz sentido para mim? E se a resposta interna é não, acabou. Agora, o como, né, fazer pode ser um desafio. E esse desafio pode ser facilitado por realmente essa socialização com pessoas que já fazem.
Exato. E aí, existe também as afinidades, porque dentro do movimento, você vai encontrar pessoas que você fala, eu não quero ser assim, não. Mesmo ela agindo, mesmo ela, né? Às vezes ela tem um comportamento que destoa de coisas que você não acredita. Isso não representa o todo, né? Então, é sempre focar naquilo que faz sentido e socializar, de modo geral, até você achar aquelas pessoas que, além de agirem assim, também tem uma conduta que você admira e que pode te inspirar, né? E os movimentos, essas manifestações, proporcionam isso. Então, eu não conhecia ninguém. Uhum. E a partir de um caso muito parecido com esse, eu passei a conhecer pessoas, que foi quando teve o tombamento de um caminhão no Rodoanel, com as porquinhas, que hoje são as Marias, que também foram parar num santuário. Né? E o que me inspirou ali? Primeiro, eu tive o sentimento de revolta, como todos, Sim, né? sim. De ver. Depois, eu despertei para algumas coisas. Eu falei, eu não sabia? Como assim? O responsável não está chamando socorro para esses animais. Ele realmente os vê como mercadoria. Então, eu não quero fazer parte disso. Eu me tornei vegana, deixei de ser ovo-lacto vegetariana por causa desse caso das porquinhas do Rodonel. E aí, o que eu vi lá? Eu vi pessoas chegando ali na estrada com água, dando água para elas, porque elas estavam horas, o socorro não ia chegar, porque o opressor, né, a pessoa que ali conduz, não estava preocupado com esses animais. Ele queria só tirar aquele caminhão dali. E aí eu descobri outra coisa que eu não sabia, que esses animais são chamados de carga viva. E aí já fica claro o que a gente está consumindo. A gente está consumindo isso. Quando a gente compra um alimento de origem animal, a gente está fortalecendo essas pessoas, porque elas são motivadas com o lucro. Com o lucro do quê? Daquilo que elas consideram produto, carga. Eu fiquei muito chocada, aquilo mexeu comigo. E eu realmente me tornei vegana. E aí eu falei, agora a minha motivação não é só perguntar o que faz sentido para mim. Agora eu quero saber mais. Então chega de fugir da informação. Eu quero saber mais. E eu quero conhecer essas pessoas, porque elas estão fazendo. Então eu vou... E aí passei a me engajar mais. Nas manifestações que apareciam na internet, eu não conhecia ninguém. E eu conheci as pessoas no movimento. O dia eu conheci no movimento. Mas daí foi no caso da exportação de animais de carga viva. Sim, Né? de novo. Aí foi outro caso. Sim. Tem muitos casos, né? Então a importância dessa socialização é essa. Vai abrir um universo, vai cair muita... A cortina vai abrir, as coisas vão fazer sentido, se conectar, e aí a gente vai conseguir, né, talvez, efetivar essa transição, que é muito importante. Que lindo, Dani. E esse ponto que você falou a respeito de carga viva, eu sempre fico refletindo a respeito disso, sabe? Quando a vida perde o valor e começa a ter... em vez do valor da vida que respira, quer dizer que a gente está errando a mão em alguma coisa. Ou seja, tem algum equívoco que a gente precisa prestar atenção. Que, de novo, medir uma vida, o valor dela por preço, e em vez do que respira, do que pesa... tem alguma coisa que a gente precisa olhar dentro da gente, né? Então, muita gratidão por trazer todo esse relato. E eu só vou colocar aqui, antes de passar a voz para o Di, para que ele possa falar um pouco a respeito desse coletivo e como esse coletivo faz sentido para ele, que é um aspecto que cada manifestação traz, ou seja, a gente não se sentir sozinho. Eu quero também puxar um gancho do que você falou a respeito das mestras búfalas de Brotas. Na verdade, o que você falou a respeito do Santuário Terra dos Bichos, que acolheu as mestras Marias no acidente do Rodoanel. E olha só, hoje... quantas pessoas que colaboraram ali com a Cíntia naquela época colaboram hoje? Quantas pessoas ainda falam a respeito disso? Ou seja, no calor de tudo que acontece, existe muito envolvimento. Mas à medida que a notícia vai ficando como de um jornal de ontem, a gente vai esquecendo. Só que essas vidas continuam pedindo por comida, pedindo por água, por infraestrutura. Eu não sei se vocês seguem a Cíntia do Santuário Terra dos Bichos. Caso vocês não sigam, eu convido vocês a olhar a situação que acontece hoje. E é o que ela passa diariamente para conseguir colocar a infraestrutura requerida, que num primeiro momento uma comoção generalizada.
como que está acontecendo hoje. Então eu deixo aqui a reflexão para todos nós. A gente vai fazer jus a esse acontecimento e não vai esquecer, porque essas mestras búfalas, elas vão viver mais 20 anos, talvez as bebês, mais 30, quem sabe, as adultas, quem sabe nem tanto, mas são anos, anos. Então, isso também responde uma parte da arrecadação, porque existe, obviamente, a arrecadação que está voltada para a comida de hoje, mas a gente precisa pensar que daqui a pouco essa notícia vira jornal de ontem e tá lá o Alex com centenas delas. E aonde? Em que terra? Com que água? Com que comida? Então eu faço aqui para a gente essa chamada para que a gente não esqueça também de quem está acolhendo. O Alex assumiu uma responsabilidade que, obviamente, a gente precisa, como vocês estão fazendo com esse manifesto, como o departamento jurídico, a equipe voluntária jurídica, como todos que estão envolvidos. Só que agora, de novo, existe comoção. Agora, e daqui a pouco? Será que vai acontecer o que a Cíntia está passando agora? Que ela fica pedindo para a comida que ela está vendendo, que precisa. A gente precisa ser um ser humano melhor. E não é só na hora do acidente, é depois também. Di, enfim, não queria perder essa oportunidade de falar um pouco a respeito disso. Di, você pode falar um pouco a respeito do coletivo, por gentileza? Claro, perfeito, Paty. Ah, então, o ato desse domingo, ele também tem essa intenção, como a Dani bem colocou, de unir pessoas, de sermos gregários, né? De atuarmos em conjunto, conhecer novas pessoas na comunidade, sedimentarmos relações para futuros atos, futuros manifestos, né? Muitas vezes a gente se sente o único vegano da família, o único vegano da empresa, e aqui a gente abre portas para as pessoas se unirem, se conhecerem. Eu acredito que muita gente ali vai estar na primeira manifestação da vida, o que é muito legal. Eu entendo pelas perguntas que eu recebi assim que vai ser a primeira vez. Eu vi gente que fez uma rede social só para acompanhar as notificações e se inteirar. Então vai ser um ato bem bacana, bem único e principalmente com esse poder de perpetuar a mensagem, né? Se não agora, é um passo a mais que a gente dá, né, Paty? Existe essa situação de as mensagens repetidas, elas são banalizadas, né? E lá, por mais cruéis que sejam, mais tristes que sejam as imagens que vêm de Brotas, elas acabam, em algum grau, sendo repetidas. E a manifestação pode gerar um conteúdo novo, chamativo, que também pode impulsionar a mídia e não deixar o assunto cair, né, da mídia, né, sair da mídia, né. Então a gente entende que existe essa oportunidade de unir pessoas e existe também a oportunidade de pessoas que não podem ir para Brotas, né. Exato. Afinal, a gasolina, o preço que está, com os pedágios, esse dinheiro talvez seja muito mais eficaz se a gente fizer um Pix para a ONG Ara Sim. e colaborar com a alimentação, com os medicamentos, com as pessoas que estão lá tecnicamente atuando com os animais, né? E aqui em São Paulo a gente pode agir com esse ato e futuros atos que a gente pode organizar. Então a gente entendeu que seria uma oportunidade de ajudar também a comunidade local e também as pessoas que querem ir, querem ajudar de alguma forma e não encontraram ainda o meio, né? Sim. Uma outra coisa que surgiu hoje, conversando com a Dani, o lugar que a gente vai se manifestar, infelizmente, é muito depreciado, assim, é um lugar que tem muitos moradores em situação de rua. Sim. E a gente não pode ignorar esse fato. A gente vai estar protestando por animais que estão vulneráveis a 200 quilômetros e na nossa frente a gente vai estar com vulneráveis ali, né? Então eu peço para quem estiver com a gente nesse ato para levar uma lanche a mais, um par de sapato, uma peça de roupa, uma coberta, um kit de higiene, para a gente também prestar algum auxílio para os que estão próximos, né? Não só os animais que estão a quilômetros de distância. Então eu vejo como uma oportunidade que vai abrir portas, vai unir pessoas, vai deixar nossa mensagem viva, pode gerar uma mídia muito boa para que a gente mantenha o caso aceso, né? Debates. Eu percebi ultimamente que muita gente se manifestou, gente com muito alcance. Sim. Isso é graças a vocês, todas e todos aqui, que mantiveram ali as redes sociais abastecidas com notícias de lá. Era muito fácil o caso ficar ali só, sabe? Talvez, eu fico imaginando se não fosse internet hoje, Exato. talvez ficaria ali só, né? Seria tipo um
uma lenda, assim, uma vez um cara abandonou e os animais morreram durante um ano, né? E a gente teve essa chance de informar, fazer uma espécie de visita investigativa, né? E trazer à tona. Foi isso que aconteceu ali com ativistas, com pessoas engajadas que pensam nos animais e não numa selfie, né? Exato. Acho que isso foi o que trouxe o caso à tona e por isso que a gente conseguiu que a Globo cobrisse, a Record cobrisse e o mais importante, o resultado. Quantas mensagens vindo aí de pessoas, pô, agora eu vou parar leite. Isso é lindo de ler. É o que mais a gente quer. Pô, ó, você tá me convencendo. Quer saber? Vou dar uma chance para os leites vegetais. Exato. Mussarela de búfala, nunca mais. Exato. É isso que importa. Esse é o grande resultado que a gente quer, não é? Eu estudando assim sobre búfalas, eu não sabia que é o segundo leite mais consumido no mundo. A gente tem milhões de búfalas confinadas no Brasil, búfalas e búfalos. Sim. Um número muito maior do que eu fazia ideia. E eu descobri também que eles são considerados na indústria como animais rústicos. Uhum. Isso significa que eles têm um alto poder de lidar com cenários adversos. O que faz com que os criadores deixem sem água, sem comida, sem pasto, sem remédio, porque, pô, são rústicos. Exato. Isso é terrível para elas e para eles. A gente vê as imagens que vêm de Brotas, a situação. Elas só estão naquela situação porque são búfalas. Se fossem outra espécie, se fosse a gente A viveria gente horas, dias, desencarnar. Sim. né? Então, eu acho que ler sobre pessoas que estão se conscientizando, estão alertando outras, estão se engajando no movimento, estão falando sobre o veganismo, propondo alternativas, pô, é lindo de ver. Uhum. Acho que esse é o grande retorno que a gente tem, sabe? Eu vi, algumas vezes eu postei sobre o caso e muita gente, pô, a lei do retorno existe, esse cara vai se ferrar e tal. Não, o retorno é alternativas do bem, sabe? Exato. É luz onde tem trevas. Exato. Esse cara aí, ele precisa de amor, ele não precisa de porrada. Ele precisa de, não, talvez não agora, mas ele precisou de amor e não teve. E Sim, por sim. isso que ele está nessa situação, Sim. né? Acho que a gente tem que ter esse resultado, que é o resultado do bem, pacífico, de alternativas para o status quo que está aí, né? Que é um consumo normalizado de uma crueldade, né? Sem dúvida. Sabe que, escutando você falar, a gente no veganismo, a gente usa muito esse termo de especismo, né? Ou seja, que a gente já falou em contextos diferentes, mesmo na live de hoje. O especismo, geralmente, quando a gente fala, a gente como vegano, a gente fala entre o mestre cachorro e o mestre porco. Ou seja, por que que a gente é especista, que a gente protege o mestre cãozinho em casa, mas a gente não tá muito aí, a gente, humanidade, muito aí com o mestre porquinho de fazenda, que tá lá numa posição só, aquela mãezinha reprodutora que não consegue cuidar dos filhinhos, e é uma situação também. O que as mestras leitoas passam é também inimaginável. Ou seja, onde a gente fala de mestre animal, de produto de mestre animal, a gente está falando de abuso e de crueldade, que a gente precisa respirar fundo e lembrar que não é sobre nós para continuar ali envolvido e saber mais. Mas o ponto que eu quero trazer aqui com isso é para a gente considerar essa palavra especismo também, por que que a gente, como vegano, a gente se importa tanto com a mestra búfala nesse momento e às vezes nem sempre com um mestre animal humano. Porque cada um pode ensinar, mas não é todo mundo que pode aprender. O que cada um ensina não é da nossa conta. Agora, o quanto a gente consegue aprender é da nossa conta. Esse é o lugar que a gente consegue atuar. É onde está ligado, ou seja, o que eu consigo fazer a respeito desse mundo que brinca com a minha percepção de realidade, se eu foco em reclamar, se eu foco em aprender, se eu foco em servir ou se eu foco em ser servido. Então, quando eu trago agora esse tópico de especismo, eu gostaria que a gente não fosse especista com pessoas. Eu gostaria que a dor do ser humano não fosse minimizada no sentido, é óbvio que eu quero que ela seja minimizada no sentido de acabar, mas minimizada no sentido aqui de o quê? De ser ignorada. Minimizada no sentido de ser, não é o caso, não é o assunto. E por fim, nesse tópico, eu gostaria que a gente pensasse, porque tem muita gente, às vezes na página, nos comentários que aparece por aí, a gente falando de mestras búfalas e a pessoa posta e fala, mas tem não sei quantas crianças, não sei aonde, e tem isso, e tem aquilo.
Sem dúvida nenhuma. Eu só quero deixar aqui que o nosso compromisso, e quero que o Di e a Dani me corrijam se eu estiver falando alguma coisa que não contemple a realidade ou a percepção que nós três temos aqui, que estamos com a voz da realidade. Por gentileza, me interrompam, mas eu entendo que a gente está aqui não por um ou outro. Não é uma questão de ou eu cuido do mestre cachorro ou do mestre porquinho. Não é uma questão de ou eu cuido da minha mãe ou eu olho o que está fora de casa. Não é, a gente precisa dar conta de cuidar da mestra búfala e cuidar do mestre humano que está na rua ensinando para a gente se a gente tem coração ou não. E tudo o que está acontecendo em outros países. E o que acontece de abuso com mulheres no Brasil. E o que acontece com gays. E o preto. E a periferia. E as questões sociais. A gente não está aqui por uma causa. A Dani falou muito bem no começo. A gente está aqui porque a gente quer o fim da opressão. Aonde tiver opressão, a gente precisa se manifestar com retidão e com exemplo. E a nossa raiva a gente transcende no amor. Porque se a gente quer ir numa manifestação para expressar o nosso descontentamento, a gente está falando de nós. Se a gente quer ir para quebrar tudo e para realmente extravasar todo esse ódio que tem na gente precisa de um terapeuta, a gente precisa fazer yoga, precisa cantar, precisa dançar, não sei o que cada um vai precisar. Mas não é estar numa manifestação que, eventualmente, a gente vai manchar uma causa e o vulnerável não vai ser atendido. Então, eu queria que a gente colocasse aqui, não ou a mestra vaca, ou a mestra búfala, ou o mestre porquinho, ou o ser humano. E aonde tiver... Patrícia, mas eu não vou dar conta. Faça o teu melhor. Ninguém está pedindo para a gente ser perfeito. Eu realmente acredito que se existe uma deusa, que a deusa está pedindo para a gente ser possível. E eu vejo que a gente não tem sido possível. A gente tem sido letárgico. A gente tem julgado. A gente tem saído do campo de batalha. A gente tem visto e falado, nossa, como é difícil. Não, eu não quero cooperar, porque se não for desse jeito, e se não... Ou seja, para. É sobre quem? É sobre nós? Ou é Então, só quero trazer isso aqui para colocar uma ênfase. Ninguém aqui está lutando só pelo mestre animal. A gente está lutando pelo bem. E o bem que, inclusive, está no coração da pessoa que não é vegana. Porque aquela pessoa, se a gente perguntar, você é a favor de matar alguém? A pessoa vai falar, lógico que não. Você é a favor de eu separar mães e filhas? De jeito nenhum. Você é a favor de viver trancado num lugar durante 20 anos e quando você parar de dar bom dia, você ser sacrificado? Claro que não, não quero de jeito nenhum. Esses valores estão em todos nós. Só que a gente não consegue, por ignorância, ver aonde eles estão manifestando nas ações que a gente, às vezes, ingenuamente, como o pedido de uma pizza, ingenuamente, como muitas vezes reproduzir machismo, ingenuamente, como gozar de privilégios em vez de se responsabilizar pelos privilégios e colocá-los a serviço dos demais. Então, a questão aqui tem muito a ver com ignorância, tem muito a ver com o que se fechou, tem muito a ver com o despertar do ser humano. Enfim, muitas coisas, as falas de vocês me provocam em lugares que eu agradeço por trazerem essa reflexão. E a gente está próximo das 9 horas, eu queria que a Dani falasse um pouquinho mais desse manifesto em si. O que vocês já falaram, enfim, como está planejado, o que não pode. Eu queria que vocês falassem quem pode ir. Todo mundo pode ir. Pode ser, se a gente tiver 1000 pessoas, tudo bem. O que as pessoas... Se for vegano, beleza, pode ir. Se não for vegano, pode ir. E se tiver com o marido que não é vegano, pode ir. E se levar o lanche para o morador, a pessoa não é vegana, ela vai na manifestação porque ela está tocada pelo caso da mestra búfala, ela ainda não é vegana e ela vai levar um lanche para o pessoal de rua que de repente não é vegano. Como que lida com tudo isso? Quem pode ir nessa manifestação? Qual é o critério, Dani? Qual é o critério de... O critério é fechar os olhos e se perguntar, né, em que lado estamos, né? De qual lado estamos, né? O que a gente quer com isso? Todos podem ir. Todos devem ir, né? Eu não nasci vegana, então a transição e todo esse caminho, todos nós, apesar que eu conheço já crianças que já foram geridas veganas, né? Mas é uma grande oportunidade de realmente para estar no movimento, para sentir e para entender o contexto. Ali a gente aprende muita coisa. Eu aprendo muito quando eu vou nos movimentos, né? O movimento, uma manifestação, ela é muito mais do que aquele momento da manifestação. Ali não é nada, ali é só um tempo e espaço físico, né? Aquilo é o que ela emana, é para onde ela vai. E ela vai para o espaço, ela vai para o além, ela vai para dentro de você e ela te transforma.
Então, é uma grande oportunidade mesmo de fazer algo por esses animais, de apoiar as pessoas que estão à linha de frente, elas precisam sentir essa força. A Patrícia colocou realmente sobre o que está acontecendo, né, em outros santuários, que as pessoas ali, a Cíntia sempre precisa de ajuda, porque esses animais de grande porte, eles precisam, né, ser alimentados, eles precisam de estrutura. Então, essa manifestação é para isso, é para ecoar. E ela é para ecoar além do que está acontecendo. Veja só, não é justo que ONGs, não é justo que, né, acontece tudo isso, a pessoa responsável vai embora, e continua lucrando. Vai continuar apoiando. A sociedade, pois é, e a gente fica, e as pessoas que estão ali tentando realmente fazer algo, ficam com os custos, ficam com a vida totalmente comprometida para esses animais e tudo continua igual, né? Então, as manifestações, elas têm que ecoar para quê? Para mudar o nosso judiciário, para a gente ter leis que impeçam que isso continue acontecendo. A gente tem caso de jumentos abandonados, a gente tem caso dos javalis, a gente tem diversos casos de abandono quando o pecuarista, né, o agronegócio entende que aquilo não serve mais, não está dando lucro. E as leis que nós temos hoje, elas não estão sendo aplicadas minimamente e elas são muito frágeis, né? Então, as manifestações, elas têm que ir para essa proporção do que queremos com isso. A gente não quer estar lá simplesmente levantando cartaz. Exato. A gente quer fazer uma pressão no judiciário. A gente quer mostrar apoio para quem está no santuário, para quem está na linha de frente. A gente quer gerar reflexão e conexões das pessoas, né? Como aconteceu comigo, como aconteceu com uma cliente, que ela é ovo-lacto-vegetariana e ela tem um problema de saúde que ela só podia comer mussarela de búfala. Aí ela me olhou com lágrimas nos olhos, falando, chega, né? Então, as manifestações, elas precisam ir. Elas ecoam, todos são bem-vindos e bem-vindas, não importa se é vegano. Aliás, que a gente não tenha manifestações caracterizadas como manifestações de vegano, né? Porque a manifestação não são dos veganos, são dos animais. A gente não é nada, a gente está ali só porque eles não podem estar ali. Só porque a espécie deles não permita que eles falem a mesma língua, eles não podem lutar pela legislação deles. Alguém tem que ajudar, alguém tem que fazer. Então a manifestação não é de ninguém, a manifestação é dos animais. E a gente está ali para mostrar apoio. Eu gosto de assistir esses desenhos que são lindos, que nem o Avatar. Uhum. Acho que todo mundo assistiu o Avatar. Eu acho incrível quando chega num determinado momento que aqueles guerrilheiros, que o Avatar, né, estão ali, eles não têm mais força e eles não têm volume. Quando eles olham para trás e eles começam a ver chegando outros animais que vão ali potencializar aquele momento, e aquilo dá uma força para quem está ali na frente, que já está cansado, que não está aguentando mais. Aquilo, sabe, aquilo faz e aí fala, nossa, nós somos muitas pessoas que querem o bem, que querem a transformação. Então a manifestação, ela é só um ponto de encontro, mas ali a manifestação física, o que ela é de verdade é isso. Ela ecoa, ela chega no coração, ela gera reflexão, e ela é um pequeno passo para quando a gente daqui a não sei quantos anos, espero que muito breve, a gente olhe para trás e fala, nossa, olha como que era a nossa legislação antes, olha o que a gente conseguiu, como? Com pressão popular, com união. Então todos são muito bem-vindos, bem-vindas. Tem que ir de camiseta preta, branca, amarela, venha como cidadão, venha como cidadã, venha com a sua família, mas venha. Que lindo, que lindo. Di, eu passar a voz para você falar, enfim, um pouco mais é uma variação do mesmo tema, mas ainda assim, quando a gente fala de perspectivas diferentes, o tema ele ganha uma expansão maior. E essa também é uma riqueza quando a gente colide os nossos mundos, né? A gente começa a criar novos universos. Isso é muito bonito. Mas também queria, que depois de toda essa explicação, essa explanação maravilhosa que a Dani deu, você também colocasse... Eu vi que você fixou aqui em algum momento, que era no centro, o horário. Se alguém... eu procurei aqui nos comentários, eu perdi. Se alguém, de repente, puder digitar alguém que vai estar na manifestação, ou mesmo você, eu agradeço. E queria que você, enfim, só enfatizasse o horário, tudo isso, e... falasse um pouquinho mais a respeito dessa
coisa toda ou seja, tem critério. E a razão que o que me move muito é a gente não se tornar um movimento excludente, que é isso que a Dani estava colocando aqui, né? Todo mundo é bem-vindo. De com você. Perfeito. Bom, algumas mensagens gerais sobre o ato, Paty. Sim. Obrigado por ter essa oportunidade. A gente não vai levar nenhuma bandeira e nenhuma camiseta de ONG. A gente não vai estar lá representando uma ONG, uma frente, uma entidade. A mensagem é evidenciar o caso Búfalas de Brotas. Essa é a nossa mensagem. A gente vai compartilhar o Instagram que está atualizando sobre passar a mensagem de conscientização que a gente tem. Então, assim, se você tem alguma outra mensagem, não é para esse dia, tá? Sei lá, acertou a receita do grão de bico, quer ficar, não é lá, ou, sei lá, tá insatisfeito com o prefeito de Guarulhos, não é muito. Vai estar focado na ação com a mensagem de evidenciar o caso de Brotas, a gente não pode deixar isso morrer, tá? Sim. Inclusive, eu tava procurando uma camiseta do santuário aqui, não achei, tá tudo com o Vitor, Tá acabei tudo de com lembrar. Ficou tudo na mochila. Mas na próxima estarei aqui com a minha camiseta do santuário. Imagina, A gente pede, novamente, repetindo, leve alguma coisa para as pessoas em situação de rua, isso é interessante. O cenário ali tem bastante pessoas nessa situação e é interessante que a gente ajude e tome partida ali no ato, né? Isso é muito interessante. Sejam pontuais, por favor. O ato ele é curto, ele é um ato muito preciso. A gente não vai ficar ali o dia inteiro. E então é interessante que a gente se programe para estar lá antes da 1 hora. A estação mais próxima é a estação São Bento do metrô. tá. Fica a coisa de 300 metros da estação. A gente saindo da estação pela rua Boa Vista, sair da rua Boa Vista, isso é interessante de mencionar. Pelo mapinha do Google vocês vão achar 15 de novembro 275, esse é o endereço, né? Que mais? Os cartazes, a Dani colocou umas mensagens já pré-aprovadas, pré-estudadas, para a gente manter uma consistência no discurso, né? E não diversificar muito, enfim, com mensagens avulsas. Boa, Dani, então você é um cartaz. Legal. E a gente está organizando basicamente em 3 canais, Paty. Um Instagram, uma conta de Instagram, que é o Animal Não É Coisa. Tá. Se alguém tira cola aí, quiser pegar. Tem um grupo organizando também, confecção de materiais, entre outros elementos da nossa manifestação. Que lindo. E tem um evento criado no Facebook. E o evento do Facebook dá para confirmar e a gente vai postar ali também. Tá? Como a Dani bem falou, todas as pessoas são bem-vindas. Eu entendo que se tiver ali alguém ainda não vegano, vai sair vegano, porque a energia de um ato desse é sempre muito contagiante. A gente vai estar em união, a gente vai ser um só nesse dia. A gente vai unir Brotas e São Paulo ali por 1 hora. Pensamento positivo, otimista, pacífico, esperançoso. A gente está torcendo para que judicialmente esse caso se solucione da melhor forma para os animais. A Dani bem colocou, a gente está lá advogando por eles, não por nós. Eles não podem estar lá e a gente está lá por eles. Então, peço para que vocês tenham essa sintonia com quem está organizando, com quem estiver ali presente no ato, para que a gente tire o melhor proveito possível do momento e que a gente consiga alcançar mais pessoas com essa manifestação e ter a cobertura de profissionais da imprensa. A gente tem essa esperança, a gente fez alguns contatos essa semana e isso vai propagar para milhares de pessoas, que é o que a gente mais quer. Esse é o nosso grande objetivo, né? Que lindo. Gratidão. Imagina, queridos. E com esse convite para o final de semana, eu também lembro que com a chegada do final de semana, a gente recebe um número incalculável de mensagens para deslocamento para Brotas. Então, a gente tem aqui uma opção que o Di colocou, que a Dani colocou, do que a gente pode fazer em São Paulo. Pode ser que na tua cidade não haja uma manifestação e você queira ir para Brotas. Então, eu te convido a criar a tua manifestação na tua cidade. Por que eu estou colocando isso aqui com tanta ênfase? No processo, ali está escrito que as pessoas são limitadas a um número de 10. Fora a ONG Ara, fora o veterinário, que está o Dr. Maurício lá,
fora o Vitor, que está lá diretamente ligado. Ou seja, o número, a Adriana Greco está lá, a doutora Antílio, eu não sei se está lá ainda, ou se já veio para São Paulo. O ponto é, só o pessoal que já está ali já é um número. É óbvio que a gente vai ter que ir para o juiz e pedir mais pessoas, porque para cuidar de todas elas a gente precisa de mais pessoas. O ponto que eu estou dizendo é, ontem o Luiz Augusto, que é a pessoa responsável pelo crime, ele apareceu na fazenda e ele estava bastante alterado. Agora imagina se ele chega lá numa condição de achar que ele está certo. E ele encontra um monte de gente que não está prevista no processo. E ele pode achar que aquilo, entende? Ou seja, a gente precisa caminhar com uma impecabilidade inquestionável. E isso eu peço o apoio de vocês. À medida que esse movimento vai crescendo com visibilidade, pessoas estão começando a se responsabilizar por frentes diversas. E como o Di falou, no perfil Búfalas de Brotas, eles começam então a colocar mais a respeito para que as pessoas encontrem as respostas que elas buscam. Se a gente simplesmente se deslocar para Brotas, a gente pode colocar uma ação enorme a perder. E não é a ação que se perde, são as vidas de mestras búfalas. Então, quero deixar isso aqui e voltar na conversa do começo, que é sobre altruísmo. Não é egoísmo. Não é o que é importante para mim. É muito importante para mim que eu vá para Brotas. Não, o que é importante para a mestra búfala? Que a gente vá na manifestação e de repente conheça outras pessoas, consiga o apoio da imprensa, toque outros corações, como a Dani está falando aqui de outras formas, ela falou, o que acontece lá é tempo e espaço. Para onde isso vai é gigantesco. O que o Di tem feito nas manifestações, o que o Di tem feito no voluntariado, isso tudo irradia para famílias, isso tudo irradia para círculos sociais. Então, tá em Brotas não é a única forma de ajudar. E a principal forma de ajudar a causa do mestre animal é a gente considerar o veganismo. Não existe como fugir disso. É óbvio, a gente quer ir na manifestação, a gente quer ir para Brotas, a gente quer colaborar com o Pix, a gente quer fazer reiki, a gente quer levar água, a gente quer comprar ração, a gente quer tudo isso. Só que verdadeiramente o que vai mudar a vida de mestres animais, não em Brotas, mas no mundo inteiro, é o veganismo. E aí tem outras formas que a gente pode também ser voluntário, porque de repente, nossa, mas eu já tenho um compromisso para esse sábado. Então, primeiro, compartilha o evento. Compartilha, a gente vai deixar nos nossos stories, no Telegram também, as chamadas que eles fizeram, o evento do Facebook. Domingo. E sim, com certeza, ou seja, e compartilha com amigos. Se você não pode, compartilha com os teus amigos. Expande esse círculo e compartilha nesse lugar de amorosidade, que mesmo se eles não forem veganos, eles são bem-vindos. Se eles estão considerando o vegetarianismo, abraça essa pessoa, conversa com essa pessoa, não repele essa pessoa. Conversa de uma maneira amorosa. Conversa como se você fosse uma mestra búfala, pele e osso, e de repente ela lá naquele relento, chega uma pessoa para ajudar, ela não vira e fala, você é vegano? Se você não for vegano, você não encosta em mim. Ela agarra o laço que tem e vamos. E ela implora no coração dela que aquela pessoa desperte para o veganismo. Então, vamos agir como a mestra búfala está agindo? Que ela não está perguntando lá se a gente é vegano, qual é a cor do nosso olho, o time que a gente torce. Ela está aceitando ajuda. E ela aceitando ajuda, ela vai tocando as pessoas. Não tem quem não esteja em Brotas que não esteja falando, eu fui seduzido, eu fui... de alguma maneira, eu suspendi o tempo e o espaço olhando nos olhos delas e elas olhando nos meus olhos. Então, gente, se a gente não aproximar pessoas, a gente se torna excludente, a gente começa a julgar, a gente começa a falar com raiva, a gente não coopera mais. Tudo isso precisa entrar, porque a causa pode ser qual for, do vulnerável que for. Ainda assim, a solução está no coração do ser humano que está fechado para o amor. E esse coração se abrindo para o amor, a gente consegue formas diferentes de atuar com amor e por amor, através do amor e se tornar também um veículo do amor. Bom, eu comecei a falar disso tudo e ao mesmo tempo disse, e se a pessoa não está em São Paulo, mas quer ajudar? Eu queria que o Di falasse um pouquinho a respeito do voluntariado na Mercy. Como é que faz para a pessoa se inscrever? Quem está interessado, eu sei que o ato de sábado eu já entendi, não tem ONG nenhuma, não tem bandeira, tudo isso, só que eu não posso deixar de colocar essa palavra aqui, porque tem muita gente que quer ajudar e as pessoas não sabem onde ir. As pessoas querem ir colaborar, elas falam, mas como que eu consigo colaborar? Eu quero encontrar outras pessoas que pensam como eu quero compartilhar, eu quero desabafar. Então, enfim, como é que a pessoa pode se inscrever para o voluntariado da Mercy? Por gentileza, Di. Perfeito. Obrigado, Paty. Pois é, a Mercy for Animals não está aqui para doutrinar a causa, não está aqui para ensinar, a gente está aqui para ouvir pessoas, entender qual é o melhor cenário em cada região e atuar de acordo, para pensar qual é a forma mais eficaz de atuar pelos animais, de trazer impactos positivos para os animais.
Hoje nós temos 30 núcleos com liderança, treinando pessoas, engajando para ações. São quase 800 já voluntários e voluntárias unidas nessa causa. E tem um site que é mercyforanimals.org.br. Esse site tem uma página escrita Junte-se a Nós. Tá. E por lá você vai se inscrever no voluntariado e fazer parte do núcleo na cidade onde você reside. São mais de 30 lugares já hoje em dia. Todas são bem-vindas e bem-vindos. Obrigado por isso, Paty. E também, assim, as redes sociais têm um grande impacto. Se a gente conseguir promover uma mensagem consistente com as nossas postagens, publicações, tiver um discurso assertivo e principalmente com quem está perto da gente, sabe? Muitas vezes as pessoas se calam e se fecham para quem está próximo e vai tentar alertar o cara que está em outro país, assim, sabe? E acontece com protestos também, às vezes. Você vai protestar contra o presidente da República, mas não consegue alertar o deputado de algo que está acontecendo no seu bairro ali, né? Então, acho que isso é interessante também, a gente usar as redes, usar nossas conexões para trazer conscientização, para apresentar as alternativas que nós temos para os produtos de origem animal e para o sistema cruel com vulnerabilizados em geral, né? A gente tem esse potencial de, nas redes sociais, também fazer muito pelas pessoas e pelos animais. Que lindo, Di. Agradeço por trazer tanta sabedoria e tanto serviço, como agradeço a Dani também por tanto serviço e tanta sabedoria, e principalmente amorosidade. Como falei também no comecinho, a humildade de vocês sempre me toca. Toda vez que você está aqui, eu sempre me surpreendo. Assim, não importa, é o serviço do dia. Se o serviço do dia é limpar a baia, está lá o Di. Se o serviço do dia é falar com as pessoas, está ele ali. Se o serviço do dia é lavar a casa, ele está ali. Então, isso tudo, sabe, é muito bonito e ensina pra gente que às vezes a gente chega, por exemplo, a gente vai num ashram na Índia, qualquer coisa, qual é o sonho da gente? Ir afofar a almofada pro mestre sentar, por exemplo, tô falando hipoteticamente. Aí chega lá no ashram, a gente chega com todas essas expectativas e daí fala, qual é o serviço? Daí a pessoa vira e fala, limpar a latrina. Daí a gente olha e fala, mas eu vim do outro continente para limpar a latrina, paguei tanto na gasolina, o que quer que seja. É limpar latrina. Esse é o serviço, porque o mestre em alguma hora vai ali. Não, mas eu que. Então, esse tem muito ensinamento sutil e sublime que dessa conversa a gente pode tirar. E volto nas palavras da Dani. Assim como o manifesto no sábado é um tempo e espaço, essa live também é um tempo e espaço. Mas aonde ela reverbera em cada um que está ouvindo depende da disponibilidade do coração dessa pessoa. E eu espero, com todo o meu coração, que a gente esteja cada vez mais aberto. Uma vez uma professora me disse, ela perguntou, você é capaz de ficar em pé comigo no escuro, sem saber o que tem em cima e o que tem embaixo, simplesmente com desejo de aprender? Então eu espero que a gente possa estar, cada um de nós aqui, em pé no escuro, de mãos dadas, aberto para aprender e deixando que esse tempo e espaço reverbere tão além. Dani, você tem alguma mensagem final? Eu só quero reforçar, sim, tenho, que novamente todos são bem-vindos e bem-vindas. Uhum. Pedir para que as pessoas estejam de máscara, que as pessoas que estejam, tenham uma restrição, que na verdade é uma restrição pedido, quem não se vacinou, quem não fechou o ciclo, acho que é prudente não estar, né, nas manifestações, levar álcool em gel, durante o ato, manter a distância. Se houver, não vai acontecer, mas se acontecer qualquer situação adversa, tentamos e ficamos ali em meditação, pacíficos, pensando nas búfalas, não vamos entrar em nenhuma situação ali que possa ser adversa. E só para reforçar, o ato é domingo agora, dia 28. É que a gente falou às vezes sem querer, sábado, então para não confundir, o ato é domingo. A pontualidade é muito importante porque justamente por conta da pandemia e também essa situação, né, de deslocamento das pessoas, vai ser pontual. 1h a gente começa, 2h a gente termina, tá? Então é muito importante a pontualidade. Por favor, façam os seus cartazes, né? E as mensagens são essas: nós queremos um santuário para pós tudo isso, né? Para a gente ter onde acolher as búfalas, né? Essa é a mensagem principal. Se alguém quiser, pode também fazer isso aqui, que é um link, né? Um link de conscientização que não é agressivo, que é tranquilo, que é pacífico.
E no Instagram tem lá outras sugestões de cartazes. Eu acho que era aí. Muita gratidão pelo espaço mesmo. A gente está, a cada dia que segue mais perto da manifestação, a gente sente que está tudo bem, né? As coisas estão caminhando muito tranquilas, está tudo dando certo, as pessoas estão chegando. Então vai ser uma manifestação muito especial por elas. A gente vai estar lá vibrando por elas. Então são bem-vindos todos. Que lindo. Di, quer falar mais alguma coisa para fechar? Não, acho que não. A Dani fechou muito bem. A gente está com um número de pessoas muito maior do que a gente tinha pensado inicialmente, né, Dani? O que é lindo. E espero que tenha ainda mais do que a gente está imaginando hoje. Sim. Vai ser lindo esse encontro, vai ser um ato para reforçar a mensagem que tem sido passada e também para gerar novos impulsionamentos, né? A gente tem essa esperança. Que lindo. Gratidão demais, Paty. Eu que agradeço, queridos, e peço aqui, só para não esquecer, porque a vida está muito intensa, então vou falar na live, ao vivo, e, enfim, seria mais elegante para eu chamasse para o outro lado, mas para eu não esquecer, me passa como eu fixo para o evento sair na página do Santuário no Facebook. Me manda depois. Sabe? Não consegui achar. No Face. Eu não consegui achar, então daí que as pessoas pela página encontram também. É que eu também não sei muito, mas a gente vai conseguir, vai dar certo. Vai conseguir que daí vai dar certo. Vocês que estão aí compartilhem o evento, independente de eu acertar colocar o evento na página do Facebook do Aquário. Isso. Três experts em tecnologia aqui, hein? Perfeito. Meu Deus. Mas é isso, gente. Eu vou fechar aqui com um mantra que eu tenho repetido. Um mantra não, um cântico que eu tenho repetido para mim muito nesses dias aqui. Espero que aí vibre no coração de todos os seres. Grata aos dois e a todos que escutaram a gente e ainda ouvirão. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor. Calma e tranquilidade para todos. Um grande beijo, grato e reverente por cada um de vocês. Parabéns pela iniciativa. Até breve. Até breve. Até domingo, gente. Eba. Tchau, tchau. Até domingo.